Boa noite! Hoje é dia 23 de agosto de 2018, eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa conversa que hoje está recheada de informações para os papais e para as mamães de crianças na primeira infância. Hoje a gente vai falar sobre a saúde na primeira infância. O que a gente entende por primeira infância? É a fase dos 0 aos 7 anos da vida humana. Então, a semana passada a gente viu a antroposofia, entendeu um pouquinho de como ela funciona e como ela divide a vida. Então, ela divide a vida de 7 em 7 anos. Então, a gente vai falar no período correspondente ao primeiro setênio da vida humana. É também uma fase de formação do corpo, ambientação do ser a esse corpo e a experimentação do meio através dos sentidos. Para a gente entender melhor como vai funcionar, a gente vai ver uma imagem que já usamos na semana passada, que é a imagem do gráfico, onde nós vemos aí a linha azul como a curva espiritual da individualidade do eu, a linha vermelha, que é o desenvolvimento psíquico ou anímico, e a linha verde, que é o desenvolvimento biológico do corpo. O que a gente vai ver hoje, o que a gente vai entender, o que acontece com um ser dentro da saúde dele, está relacionada com a fase do 0 aos 7 anos. Então a gente vai ver bem esse comecinho desse gráfico. Bora lá conversar um pouquinho e entender como funciona todos os desenvolvimentos do eu, o biológico e o anímico. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento biológico, que é, na verdade, a formação do corpo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento biológico, a gente fala das coisas que acontecem com o corpo, né? O que a gente tem? Primeira coisa, a formação do corpo no útero da mãe, onde depois da fecundação acontece todo o desenvolvimento das células do bebê. Só que para esse desenvolvimento acontecer, se empresta a energia da mãe, os tecidos da mãe, a nutrição da mãe. Então o corpinho fica pronto com as substâncias corporais maternas, com as proteínas maternas, com as células maternas. Depois que ele nasce, então, começa a acontecer um processo de troca dessas substâncias corporais maternas. E a gente vai ver isso um pouquinho melhor mais para frente. E começa a acontecer também o começo da absorção e da síntese dos nutrientes de uma forma mais autônoma. Então, quando o bebê nasce, ele começa a se apoderar do próprio corpinho. Então, o alimento ele vem a partir das mamadas, ele vem a partir da amamentação, vem a partir da papinha. E a síntese dos nutrientes começa a acontecer dentro do corpinho dele. Então, ele passa a ser responsável pela quebra dos alimentos, pela transformação do leite materno em proteína, em gordura, em carboidrato, tudo aquilo que vai fazer o corpinho dele funcionar. E nessa fase dos 0 aos 7 anos também acontece o domínio dos movimentos corporais. Então, a criança ela vai começar a ter domínio sobre a cabeça, ela levanta a cabeça, ela aprende a sentar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a segurar as coisas, ela aprende a se equilibrar, ela começa a pular, ela começa a ter domínio sobre todo tipo de movimento do corpo dela. Quando a gente fala em desenvolvimento anímico, que é aquele que vai acontecer relacionado aos sentimentos e as sensações da criança, a gente diz que através do aconchego, né, do carinho, do calor humano, do alimento adequado, dos limites e, acima de tudo, da confiança que é passada para essa criança, ele
tudo isso vai gerar um adulto seguro e forte para superar as dificuldades da vida. E também vai facilitar o desligamento energético com a mãe. Ou a cuidadora, né? Quem cuida dessa criança acaba tendo uma ligação energética muito forte. Para que então o eu, a individualidade, o ser em si se apodere de uma vez do corpinho. Então a gente tem a fase de amamentação, que tem ainda toda uma troca energética com a mãe, né? Toda a alimentação, todo o carinho, todo o cuidado vai acontecendo, principalmente muito próximo da mãe, né? Da figura materna para essa criança. E conforme ela vai crescendo até chegar aos 7 anos, ela vai ganhando autonomia sobre o seu corpo, mas ela também vai ganhando autonomia sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. Ela vai entendendo o que ela sente e que ela tem vontade. Seguindo, então, a gente vai falar agora daquela faixinha azul, que é aquela que vem de cima para baixo, as outras duas vêm de baixo para cima, nesse primeiro setênio. E a gente vai falar do desenvolvimento espiritual. Então, dentro dessa etapa do 0 ao 7, acontece a consolidação do eu, e ela vai acontecendo conforme a criança vai aprendendo a dominar o corpo, ganhando a capacidade de escolher, tendo liberdade para experimentar os seus movimentos através das brincadeiras, caindo, levantando, distinguindo as suas vontades e se entendendo como um ser que existe além da mãe. Então, toda essa fase inicial da existência, ela serve para que esta pessoa que nasceu, esse espírito que encarnou, esta consciência que veio adquirir um corpo, se entenda de forma separada da mãe. E entenda que a partir de determinado momento, ela segue a sua vida com os seus propósitos, com as suas realizações. Trocando, é claro, ela entende que existem outras pessoas, ela entende toda essa dinâmica, mas ela já entende que a dependência, na verdade, a independência do ser, ela começa mesmo a partir dos 7 anos de idade. Os desenvolvimentos biológicos, anímico e espiritual, eles vão acontecendo simultaneamente. Então não tem assim, um corpo se desenvolve para depois ele entender o que são as emoções, e aí o espírito, o eu, vai tomando posse de tudo aquilo e tendo cada vez mais consciência. Não acontece de maneira separada, acontece simultaneamente. Então tudo vai acontecendo, o corpinho vai crescendo, as percepções, as sensações vão acontecendo e o espírito vai tomando consciência de tudo isso. Ao mesmo tempo, então simultaneamente. E nessa fase, do 0 ao 7, o ser está aberto a todos os estímulos e todas as percepções sensoriais, emocionais e físicas. Então a criança, quando ela nasce, ela é uma verdadeira esponjinha fora da embalagem. Tudo que você apresentar para ela, ela vai absorver e vai registrar no subconsciente. Tudo que você ensinar, ela vai absorver e ela vai registrar no subconsciente. Tem uma fase onde ela entende o que é certo e o que é errado. Enquanto ela não consegue entender, enquanto ela não consegue decidir o que é certo e o que é errado, mesmo que uma coisa errada seja ensinada para ela, ela vai absorver aquilo. Ela não tem o julgador interno, então ela não vai se julgar e não vai julgar aquilo que está sendo ensinado para ela. Ela vai receber tudo aquilo que está sendo passado. Por isso mesmo é preciso estar atento aos estímulos que são ofertados em todos os momentos da rotina da família e lembrar que o aprendizado se dá por meio da imitação. Então, quando a gente fala de saúde da criança nessa primeira fase, a gente fala muito da saúde da família como um todo, porque a criança vai responder àquilo que ela recebe. Então, se a criança cresce num ambiente onde tem acolhimento na hora de mamar, o conforto do banho na água quentinha em dias frios,
ou aquela roupinha adequada, você coloca uma roupinha mais fresquinha em dias de calor, uma roupinha mais quentinha em dias de frio. A sensação do toque através de um carinho, da massagem, do abraço, do beijo. Se ela tem também liberdade para experimentar os próprios movimentos, disciplina com os horários e com as tarefas que são adequadas a cada idade, e o estímulo ao aprendizado da perseverança, os registros serão positivos e a criança vai ter recurso para passar pelos outros setênios, pelo resto da vida com mais tranquilidade e menos sofrimento na hora dos aprendizados. Então, se você é aquela mãe super protetora, se a criança vive num ambiente... Sabe uma coisa que vai ilustrar bem? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma propaganda, eu não me lembro nem do que era a propaganda, mas a mãe levava a criança para brincar no parquinho com uma roupa de astronauta. E o coitadinho do menino, que estava dentro da roupa do astronauta, não conseguia nem tomar um sorvete, lambuzava toda a parte da frente do capacete do astronauta, de tanta proteção que aquela mãe colocava. Tem que ficar de olho, com certeza, mas não pode impedir que a criança entre em contato com areia, por exemplo, que a criança suba, escale coisas, todo tombo que ela leva, ela tem que ser incentivada a levantar. Isso é, na verdade, o treino do aprendizado, da perseverança. Então, ter cuidado sim, mas sem super proteger, porque esse é o momento que ela tem para experimentar e sedimentar toda a base do que vai ser a vida dela dali para frente. Agora, o contrário também pode acontecer, né? Se o desenvolvimento até os 7 anos for vivenciado de maneira turbulenta, violenta, fria, com uma certa distância, né, entre as pessoas que convivem, a criança vai ter mais dificuldade em superar os obstáculos, aprender a se realizar nos próximos setênios. Então, se você proporciona um ambiente equilibrado, saudável, alegre, onde a criança aprenda a ter confiança, onde a criança entenda que ela é amada, que o amor é ensinado, ela tem uma saúde mais forte e ela vai ter um preparo emocional muito melhor para lidar lá na frente com as frustrações, com os nãos que a vida dá. Agora, se a criança cresce no meio de... é violentada, sofre violência verbal, sofre violência física, principalmente durante esse período dos 0 aos 7 anos, onde o tato é o principal sentido da criança, ela percebe o mundo todo através do tato, essa criança ela vai sentir medo, ela vai ser retraída, ela não vai conseguir se conhecer, ela não vai conseguir passar pelos nãos da vida mais para frente com tranquilidade, ela não vai saber lidar direito com as frustrações e ela vai ter muito medo de viver, de se arriscar e de aprender. Então isso pode comprometer toda a saúde física, mental e espiritual de uma pessoa, dependendo muito de como ela é recebida quando ela nasce. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouco melhor como funciona essa coisa da troca das substâncias maternas. A gente tem então o corpo humano, a cada 7 anos, troca todas as células do corpo. Então, a cada 7 anos, você tem um corpo novinho em folha. E com o bebê não é diferente. Então, como ele entra nessa fase da troca, né, das células que foram formadas, o corpinho dele dentro do útero, isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Então, quando chega no final do 7º ano, o corpinho dele já é um corpinho completamente diferente daquele que foi formado no útero da mãe. Então, a troca dessas substâncias maternas dentro do desenvolvimento biológico vai terminar com a queda dos dentes de leite lá por volta dos 6, 7 anos de idade. E durante todo esse processo de troca acontecem crises, que são expressas em sintomas físicos e doenças infantis, que geralmente são agudas
são aquelas, sabe aqueles mal-estares que simplesmente aparecem e vão embora, né? São febris, aquela febre que chega de repente sem motivo aparente e vai embora. Tudo isso é um processo do corpo acontecendo para que haja toda essa troca e que a autonomia vá se estabelecendo dentro daquele corpinho. Todos esses sintomas físicos e essas doenças tidas como infantis facilitam a troca dessas substâncias que podem, né, ser ou não agravadas de acordo com o ambiente familiar. Então, se ela está num ambiente familiar equilibrado, que tenha tudo aquilo que a gente falou agora há pouquinho, essas doenças realmente vão chegar, vão ficar uma semana no máximo, no caso das mais graves, e vão desaparecer. Se não, se o ambiente é um ambiente turbulento, se é um ambiente que tem muita violência e que a criança não consegue se sentir à vontade, se sentir segura e se sentir acolhida, essas doenças tendem a durar um pouco mais. Então a gente percebe casos de diarreias severas acontecem quando o ambiente não está muito equilibrado. Asma geralmente acontece, às vezes é só um resfriado, mas a coisa começa a ficar tão mais séria porque o ambiente todo está lá e o sistema anímico não consegue se adaptar àquela realidade turbulenta. E então vão agravando algumas sensações quando o ambiente não é um ambiente propício e equilibrado para a criança. Todos os setênios têm pequenas fases, né? Então, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21 e assim por diante, são marcados por 3 pequenas fases dentro de si. E essas doenças elas podem aparecer dentro dessas pequenas fases. Vamos ver então como funciona um pouco, o que acontece nessas 3 primeiras fases, nessas 3 pequenas fases dessa primeira fase do desenvolvimento da criança, do 0 aos 7 anos. Então a gente tem a primeira crise, a primeira etapa aí, do 0 aos 3 anos. Eu digo a primeira crise porque geralmente acontecem pequenas crises, né? Quando surgem aquelas pequenas doenças ou quando a gente já está em setênios mais avançados, a gente tem algumas crises, sejam elas físicas ou emocionais, elas aparecem, são algumas questões existenciais que surgem, né? Por isso a gente chama de crises. Então, do 0 aos 3 anos ocorre o domínio das forças formativas da cabeça. Ela começa a desenvolver o sistema nervoso central e principalmente os órgãos dos sentidos. É nessa fase do 0 aos 3 anos que a criança ergue a cabecinha para trás, que levanta o bracinho, que tenta dar aquela arrastada, né, na barriga, que começa a experimentar, sentar, engatinhar. Então, é nessa fase que a criança aprende a andar e é também nessa fase que ela começa a falar algumas palavras, né? Também é uma fase onde ela pode ser desfraldada, porque ela começa a ter controle sobre os esfíncteres, então ela começa a distinguir o que é ter a vontade de fazer xixi, o que é ter a vontade de fazer cocô, e ela começa a avisar nessa fase, né? Quando ela começa a falar, ela fala de si na terceira pessoa. Então, ela fala assim, o João quer, o João não quer. Então, a criança chama João, mas ela não se entende como João ainda. Então, ela fala de si mesma na terceira pessoa. Nessa fase é comum surgirem febres sem motivos, né? Por exemplo, nascem os dentes. Presença de febre, ela é muito comum com a presença de infecção. Um dente nascendo não é uma infecção propriamente dita. A criança não tem o corpo dela tomado por bactérias, fungos, vírus. É um dente que está nascendo. Então, é a maneira que o corpo tem de acelerar o processo de expulsão daquelas substâncias maternas. Lembra? Então, quando é a força do corpo trocando as células. Então, a febre vem,
dura 1, 2 dias e vai embora. Ela desaparece, ela some. Então, a mesma coisa, a criança amanhece com o narizinho escorrendo, com uma tossinha. Passou 1, 2 dias, comeu direitinho, teve todo o acolhimento, passou. No outro dia, como se nada tivesse acontecido, a criança está completamente serelepe. Esses são os sintomas que acontecem aí nessa fase dos 0 aos 3 anos. E como que a gente cuida de uma criança nessa primeira etapa? Através do afeto, né? É uma etapa que a criança ela precisa muito de carinho, ela precisa muito de acolhimento. Então, prestar atenção um pouco na questão do colo. Se você tem uma criança que é um pouco mais esperta e entende aí, se ela fizer uma manhinha, ela ganha um colo, você tem que estar esperto para mostrar para ela que o colo é carinho, mas que tem um certo limite, porque os limites eles também vão sendo dados conforme a criança vai se desenvolvendo. Alimentação, quanto mais variada e colorida for depois que ela entrar para passar da fase da papinha, é melhor para ela. Ela vai conseguir consumir um leque maior de nutrientes, quanto mais colorida for a alimentação dela, quanto mais natural também, né? E aqui a gente falando um pouco de terapias naturais para o cuidado dessa criança, desse bebê, é indicado a Xantala com óleo vegetal de amêndoas, ainda sem nenhuma adição de nenhum tipo de óleo essencial. E eu quero só lembrar que a Xantala, ela é uma massagem onde os cuidadores fazem na criança. Então você não vai levar a criança para receber uma Xantala em nenhum consultório, né, com um naturólogo, com um massoterapeuta, nada disso. Esses profissionais são habilitados a te ensinar a fazer a Xantala para que você use dentro da sua casa com o seu filho. A Xantala ela é incrível nessa fase porque a criança, principalmente nessa fase, ela é muito tato, ela é o tato da cabeça aos pés. Então, quando você faz a Xantala, você ajuda a criança a conhecer o bracinho, conhecer a perninha, conhecer a barriga, as costas, ela começa a entender todas as partes do corpo dela, recebe todo o carinho da mãe ou do pai, né, de quem estiver fazendo a massagem com ela, e cria um vínculo emocional muito importante nessa hora. É aí que você começa a colocar para a criança a questão da confiança, a questão da amorosidade. E você começa a passar para ela, então, a sensação de segurança dentro daquele ambiente onde ela está. A próxima etapa é dos 3 aos 5 anos. Então, aí a criança já se interessa mais pelo mundo. Aqui ela já está andando, ela já está pulando, ela já está escalando a casa inteira, né? Ela é uma fase onde ela ganha o quintal. Então, ela saiu ali do colo, foi para o bercinho. Do bercinho ela foi para a cama, aí ela começou a engatinhar, conseguiu dar aquela escapulida do quarto, toma ali o espaço todo da sala. Conforme ela vai aprendendo a andar, então ela vai tomando o espaço todo da casa, ela vai para onde ela quiser, ela mexe onde ela tem a curiosidade de mexer, né? E até que ela vai para o quintal e aí ela começa a interagir um pouco mais com a natureza. Então, para quem mora em apartamento, quem tem filho pequeno em apartamento, é importante guardar momentos da criança em contato com a natureza, para ela sentir a grama no pé, sentir a textura da terra, sentir textura de areia, né? Entrar mesmo em contato com a natureza. Então, ela interage mais com os animais, a interação fica mais ativa com os tios e com os avós. Então a criança ela fica um pouco mais social, ela sai ali só daquele mundinho do pai e da mãe e do irmão, dos irmãos se for o caso, se abre um pouco mais para os tios e para os avós, né? Avós nesse caso aí é festa, né? É uma delícia para a casa da avó nessa idade. E ela começa também a afinar os movimentos, então ela segura as coisas com mais firmeza, né? Ela
fica menos estabanada, né? A criança ela não fica mais assim tão perdida, né? O equilíbrio na hora de andar já é mais seguro, né? Não dá aquela sensação de que qualquer momento ela vai cair. Ela já tem mais controle da cabeça, até porque a partir dos 3 anos, 2 anos e pouquinho, a cabeça ela começa a ser um pouco mais proporcional ao corpo, o que não acontece durante do 0 aos 3 anos, né? Porque a criança ela tem a cabeça um pouco maior do que o resto do corpo. Então pode observar que um bebê, quando ele está sentado, se ele desequilibra, a primeira coisa que vai é a cabeça, né? Depois ele pensa em como que ele vai se levantar. E a última coisa que ele consegue levantar é a cabeça. Pode reparar que uma criança coloca os pés no chão, as mãos no chão, começa a levantar o corpo, depois a cabeça vem. Porque a cabeça é muito pesada, é o que começa a desenvolver lá na fase dos 0 aos 3 anos. E aqui na fase dos 3 aos 5 anos, então, isso já fica mais equilibrado, ela já tem mais força no próprio corpinho, já tem mais força no pescoço, já equilibra tudo muito melhor. A fala também fica mais desenvolvida, então ela começa a falar o eu quero em vez do João quer. E outra coisa muito interessante que acontece é ela passa a dizer não para qualquer coisa. Qualquer pergunta que você faça para ela, que você deixe o espaço para o sim ou para o não, ela fala não. Nesse momento em que ela descobre o não e fala não para tudo, ela está experienciando, na verdade, a colocação de limites. Ela está ganhando autoconfiança. Ela entende que o não impede que outras pessoas façam aquilo que ela não gosta. Então ela começa a experimentar dos 3 aos 5 anos, quando começa mesmo essa coisa do falar o eu quero, é o primeiro sinal de que ela começa a estar mais individualizada mesmo no corpinho, onde ela começa, onde a gente vê a presença do eu, da criança mesmo, daquele ser que encarnou, já dominando o corpinho e dominando as expressões. Nessa fase e na próxima fase, que é a dos 5 aos 7 anos, são comuns surgirem doenças como cachumba, catapora, sarampo, todas essas doenças infantis, que servem para acelerar e facilitar aquela troca de substâncias maternas que a gente falou que vai acontecendo até os 7 anos, e fortalecer o sistema imunológico e emocional da criança. O que acontece nessa fase? A criança, ela tá com a energia lá no teto, né? É uma fase onde a criança não para de jeito nenhum, ela tá com a energia lá, deixa os pais malucos. Só que o corpo dela ainda está se habituando, né? Então ela ainda precisa lidar com ela precisa entender o que são emoções, ela precisa entender o que são os sentimentos. E às vezes as doenças chegam para que ela dê uma parada e centralize. Então ela abre o espaço para que o eu tome conta de novo e cuide daquele corpinho e cuide de sintonizar tanto o desenvolvimento biológico, com o anímico, com o espiritual. Essas doenças, elas podem ser agravadas ou não, de acordo com o ambiente, como a gente já conversou. Então, se o ambiente é tranquilo, a cachumba sara rapidinho, a catapora para de coçar em uma semana, 15 dias no máximo, já tá tudo sarado, tudo sequinho, tudo bonitinho, e a criança está completamente renovada. Vocês podem observar que depois desses sintomas e dessas coisas que vêm de repente, sem muita explicação, ou mesmo dessas doenças que aparecem, a criança muda, né? Ela tem ali uma mudança na face, ela muda um pouco o comportamento dela, ela vai se transformando nesse desenvolvimento todo. Uma coisa que é muito importante, que também acontece do 0 aos 3 anos, e que fica muito claro, e eu percebo que muitas mães ficam muito preocupadas com isso, é a perda de peso pós o nascimento. Não precisa se preocupar, isso é normal acontecer. Quando a criança nasce, ela vem com essa reserva de energia.
quando ela começa a se alimentar e o corpo todo começa a funcionar, ela usa essa reserva de energia, por isso ela perde um pouco de peso. Mas em seguida, com uma amamentação, com a alimentação adequada, ela começa ganhando peso até você olhar e falar, nossa senhora, nem parece aquela coisinha minúscula que chegou. E isso vai acontecendo até os 7 anos. Você vê que a criança dá aquela espichada, depois ela volta, engorda, estica, engorda, estica, engorda. E é assim até ela conseguir dominar o corpo dela todinho. Como que a gente cuida da saúde dessa criança? Através de brincadeiras que sejam recreativas, que estimulem a fala e o pensamento. Pouco ou nenhum estímulo com TV, celular, videogame, nada dessas tecnologias todas que a gente anda ofertando para as crianças, né? Precisa ter um pouco mais de disciplina e de regra nesse sentido. Introdução de algum esporte sempre com foco recreativo, como natação, por exemplo. Até porque dentro da água ela vai ter a memória do útero e a sensação de estar na água é uma sensação muito agradável. Ao mesmo tempo que é extremamente estimulante o desenvolvimento dentro da água, porque é um outro mundo quando você está dentro da água. É muito diferente de quando você está caminhando no chão firme. A massagem com óleos vegetais continua sendo indicada, e aí a gente já pode adicionar alguns outros óleos essenciais, como de lavanda, por exemplo. E nessa fase, a massagem ela ganha então um outro sentido para além de fortalecer os vínculos, ela também fortalece o sistema imunológico da criança. Então continua a questão toda dos vínculos e do toque, mas ela dá um upgrade no sistema imunológico da criança. E a última etapa do 0 aos 7 anos, que são dos 5 aos 7, são os 2 últimos anos. A vontade da criança se torna mais presente, ocorre o desligamento energético da mãe e ela se compreende finalmente como um indivíduo. Então os dentes de leite caem todos e crescem os definitivos. Aqui já existe um pouco de noção de certo e errado, delimitação de limites já acontece, e as relações sociais se ampliam. Então ela vai conhecer outras pessoas porque ela entra em fase escolar. Então vamos fazer só um adendo aqui quando a gente fala de fase escolar, nessa fase dos 5 aos 7 anos, e geralmente é a fase da pré-escola, que é o seguinte: nessa fase a criança está acabando de tomar conta de si mesma, ela tá entendendo que ela existe independente da mãe dela, ela está entendendo que ela é um indivíduo, que ela tem coisas para aprender sozinha, ela está entendendo que ela consegue caminhar sozinha, né? Mas ela ainda precisa se apoderar disso, ainda precisa se apoderar emocionalmente, e a mentalidade racional ainda não foi completamente amadurecida. Então, quando a gente fala de educação nessa idade, a gente fala de recreação, mas a gente não fala de alfabetização precoce. Eu não vou pegar uma criança de 4, 5 anos e vou ensinar ela a ler e a escrever. A mentalidade dela ainda não está pronta, então eu preciso preparar essa criança para começar a aprender a ler e escrever e ter esse raciocínio lógico e cognitivo dos 7 anos para frente, tá? Como é que eu cuido de uma criança de 5 a 7 anos com atividades físicas extremamente dinâmicas, como pular e correr, né? Precisa se atentar à questão do aprendizado, né? Para que ele seja sem pressão, de forma lúdica e estimulante dos potenciais inatos de cada criança. E em termos de
E em termos de terapias, a massagem continua firme e forte. Atividades artísticas que vão começar a estimular cada vez mais a criatividade da criança. Yoga, meditação, que auxiliam a criança a se centrar e facilitam o processo de autoconhecimento. Porque veja só, agora ela está toda encarnada, ela já tem o domínio, ela sabe o que é um sim, ela sabe o que é um não, ela sabe o que é querer e o que não é querer. Então ela precisa começar a se conhecer dentro dessa individualidade toda. Então quando você coloca uma criança para fazer yoga ou meditação nessa fase, fortalece muito essa questão do aterramento mesmo da criança e da presença dela nesse momento da vida, nesse momento da existência, certo? Vamos dar aqui uma bela de uma resumida em tudo isso que a gente viu e entendeu como saúde integral da criança na primeira infância. Do 0 aos 7 anos, a infância acontece. O ser se apropria energeticamente do seu corpinho, por isso é importante o brincar livre. Lembra, né? Você não vai ser aquela mãe que vai colocar aquela roupa de astronauta para o seu filho brincar. Deixa ele brincar e se experimentar. É um brincar também carregado de movimento e dinamismo, no lugar da em vez de, né, deixar a criança ali super estimulada e passiva diante, pela intelectualização precoce, que é justamente esse processo de alfabetização, querer que a criança só leia um livro atrás do outro, né? E pelo contato exagerado com a tecnologia. Então, do 0 aos 7 anos é fase de correr, de brincar, de pular, de se estrupiar, se sair todo ralado, né? E de aprender a cair e levantar. A criança faz isso, ralou o joelho, passa a mão, tira a areia e volta a brincar. Porque é assim que ela vai aprendendo a perseverança. Tudo o que ela aprende até os 7 anos vai servir de base para ela dali para frente. Então, nada de tecnologia exagerada, nada disso. Nos 3 primeiros anos, a criança desenvolve o tripé básico de sustentação para toda a vida. Então, ela aprende a andar, ela aprende a falar e ela aprende a pensar. Por isso, o ninho, que é o lugar onde ela veio, a família onde essa criança nasceu, é fundamental. Os pais, os avós, o calor humano, o espaço e a espiritualidade precisam fazer parte da vida da criança, mostrando para ela que o mundo é bom, que é seguro estar nesse ambiente e em companhia das pessoas que o receberam, para que então ela possa sair do ninho e alçar os seus voos. Então aqui a gente tem um resumo do que é a vida da criança até os 7 anos de idade, que é quando ela vai começar a ganhar o mundo. Então ela vai fazendo todos aqueles passinhos do quarto para a sala, da sala para o resto da casa para o quintal e do quintal para a rua. E a hora que ela vai para a rua, ela vai buscando sedimentar a sua individualidade e aqui ela começa a buscar o propósito do seu nascimento. Então cuidar da saúde dessa criança é cuidar do ambiente onde ela está. Não tem como você falar de saúde da criança sem falar de equilíbrio dentro da família. E a gente encerra por aqui, porque tem que ser só uma pincelada mesmo, porque tem muita coisa para falar. E vamos ver o que vocês colocaram aí de pergunta e de comentário. Vamos começar com a Rebeca Vargas. Boa noite, Luana. Aqui em Araraquara sempre acompanhamos você. Ai, que bom, Rebeca, é bom saber que todo mundo fica aí na frente da telinha, é muito gratificante saber. Um beijo enorme para você e para quem está aí contigo acompanhando o programa. O André Sena, eu ando muito de moto e sinto muita dor, você pode me ajudar? Posso sim, senhor. Vamos ver o que está acontecendo, se essa dor é na coluna por causa da postura. A gente pode entrar com vários tipos de tratamento diferente. Entra em contato pelos telefones 16 997 94 45 88.
e o 16 30 34 41 06, que a gente agenda, faz uma avaliação contigo, vê tudo o que está acontecendo e bola aí um tratamento redondinho para o que você precisa, André. Um beijo, eu espero a tua ligação. E a Magda Estela Martins, boa noite, Lu, adorei o tema de hoje. Bom trabalho para você e um grande beijo para você e todos da equipe. A Magda sempre acompanha a gente aqui, a Magda é uma pessoa muito gente boa e a galera tá te mandando um beijo enorme, beijos instalados para você, Magda. O Henrique Dias, boa noite, você é uma ótima profissional e seus tratamentos melhor ainda. Que bom que você gosta, Henrique. É um prazer saber que você está acompanhando a gente aí. Beijo enorme para você. O Alex Fernando disse lá que está curtindo a gente. E a Luciana Pegassini também está lá curtindo a gente. Beijo enorme para vocês. É bom saber que vocês estão acompanhando a gente e colocando os seus comentários e estão sempre aí, toda quinta-feira às 19 horas, vocês estão aí acompanhando. Bom, se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 16 993 16 6699. Por que que isso é interessante? Só porque você vai ter mais de 152 mil amigos. Pessoas sabendo que você existe, que é a quantidade de pessoas que tem dentro do grupo do portal Cidade Ativa Online no Facebook. Então, quando você coloca a sua empresa, apresenta o seu negócio, mais de 152 mil pessoas vão saber que você existe, vão saber que você oferece um produto e um serviço de qualidade. Então, liga e se informa como funciona. Casa Beneficente Doutora Adolfo Fritz, ela realiza tratamentos espirituais. Tem 2 sedes, uma na Estrada da Capitera, número 902, na Ressaca, em Cotia. E o próximo dia de atendimento é dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã. E a outra sede é aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras. O próximo dia de atendimento é dia 2 de setembro, a partir das 8 horas. Então tem dia 1º no sábado em Cotia e dia 2 no domingo, aqui em Araraquara. Não deixe, venha conhecer o trabalho, que é muito bem muito bem cuidado, né? É sempre feito com muito amor. Bom, temos calma, muita calma nessa hora que chegou um recadinho. Vamos lá, vamos esperar a tecnologia funcionar. Às vezes não são só as crianças que não podem ficar muito ligados na tecnologia, né? Eu falo que a tecnologia é um negócio muito bom, mas a gente não consegue. Eu só não consegui ler, Gustavo, eu não consegui ler quem é, mas está dizendo olá. Eu consigo ler o Alberto, então Gladstone Alberto. Olá para você também. Gladstone Alberto, Faustino. Olá, muito bom saber que você está aí também, acompanhando a gente. Muito obrigada pela tua companhia e pela tua participação. Se por acaso vocês perderam algum programa ou querem assistir de novo, corre lá no canal do YouTube, Portal Cidade Ativa Online, procura, tem as playlists com todos os programas que acontecem aqui no portal, terça, quarta e quinta-feira. Tem as playlists lá, você pode assistir. Curta, compartilhe, fale para as pessoas que a gente está aqui. As programações, por enquanto, acontecem terça, quarta e quinta às 19 horas ao vivo. E lá no YouTube sobe o que está gravadinho. Corre lá, curte, compartilha, convide as pessoas para conhecer o portal Cidade Ativa. Agora vocês continuam aí com o Pontinho Gourmet, com mais uma receitinha maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado pela companhia, pela participação de todos vocês.
E até a próxima quinta-feira às 19 horas. Espero vocês aqui.